Pare tudo o que está fazendo e presta atenção no que eu vou te dizer agora. Você some, foca em você, cresce, finalmente sente paz. E aí, como num sinal que você não esperava mais, ela reaparece. Uma curtida do nada, uma mensagem no meio da noite, um oi sumido, que chega justo quando você já tinha enterrado o passado. E aí bate a dúvida, por que agora? Por que é sempre quando você segue em frente que ela volta? A resposta vai te surpreender, porque não é só saudade, é ego ferido, é medo de te perder de verdade, é o choque de ver que você evoluiu e que ela perdeu espaço. Quando você se valoriza, cresce, vira o jogo, ela sente. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente o que acontece na cabeça dela nesse momento e por que ela só tenta voltar quando percebe que você virou a página. Então assiste até o final, porque isso vai abrir seus olhos e te dar uma vantagem que poucos homens têm. Agora, se você já passou por algo parecido, ou está passando agora, já deixa seu like aqui embaixo, porque esse conteúdo é pra você. E se ainda não for inscrito, aproveita agora. Clica no botão de se inscrever e ativa o sininho. Aqui o papo é direto, sem enrolação. Toda semana tem vídeo para te ajudar a virar o jogo emocional com inteligência. Agora vamos direto ao que importa. O primeiro motivo, ela viu que você cresceu e não conseguiu o mesmo. Poucas coisas incomodam mais uma mulher do que perceber que aquele ex que ela subestimou está melhor do que nunca. E pior, ao lado de outra mulher. Isso acerta em cheio o ego, porque no fundo ela contava que você fosse continuar preso ao passado, sofrendo, ou pelo menos estagnado. Mas quando ela te vê com mais confiança, com presença, com conquistas, isso mexe com ela. E se essa evolução está acontecendo com outra mulher ao seu lado, o impacto é ainda maior. Ela não vê só a sua mudança, ela vê o que poderia ter sido ao seu lado, vê a comparação inevitável. Com ela ele cresceu, e comigo não. Isso acende um desejo de voltar. Mas atenção, na maioria das vezes esse desejo não vem de amor verdadeiro, vem da frustração de ter perdido o controle. O detalhe mais cruel, ela não conseguiu crescer da mesma forma. Enquanto você avançou, ela sente que ficou parada, ou até mais vulnerável. Essa diferença pesa. É nesse momento que ela sente aquele impulso de se reaproximar. E nem sempre é porque ela passou a te valorizar, muitas vezes é porque não suporta a ideia de ter sido deixada para trás. É por isso que ela volta quando você está no seu melhor. Se você cansou de ser ignorado, de ver ela brincando com o que você sente, é agora que você mostra que quem dita as regras é você. No primeiro comentário fixado, tem um manual completo com o passo a passo para fazer ela correr atrás. E mais do que isso, para te transformar na sua melhor versão. Clica lá agora. Segundo motivo, ela percebeu que você não depende mais dela. Isso mexe muito com o ego feminino. Antes, talvez você demonstrasse carência, insistisse em conversa. Seu valor não depende dela. Você construiu isso sozinho. E é isso que deve continuar guiando suas decisões. Quarto motivo, ela sente que perdeu algo que nem chegou a entender. Muitas vezes, quando o relacionamento acaba, a pessoa só vai entender o que perdeu muito tempo depois. E no caso dela, talvez ela nem tenha valorizado quem você era, ou o que você oferecia. Mas o tempo passa, e quando ela vê que você seguiu, que sua vida está fluindo, a ficha cai. A inquietação vem do fato de que ela não entendeu o que tinha, até perder. É como um quebra-cabeça com uma peça que desapareceu. E o vazio começa a crescer quando ela te vê com uma nova energia, talvez com uma nova companhia. É aí que surge o desejo de recuperar aquilo que ela ignorou lá atrás. Mas de novo, não é amor, é a ausência mal resolvida de algo que ela não compreendeu em tempo. Esse retorno, quando acontece, vem carregado de confusão. Ela busca algo que nem consegue explicar direito. E é exatamente por isso que você precisa ter maturidade, enxergar a situação com clareza. O que ela quer não é um recomeço verdadeiro, é só uma tentativa de preencher o vazio que ficou. Quinto motivo, a dor do abandono desperta o desejo. Poucas dores ferem tanto o ego de uma mulher quanto sentir que foi deixada de lado por um homem que ela achava garantido. Quando ela percebe que você sumiu, que não responde mais como antes, que não corre atrás, acende um alerta, e essa dor vira combustível. Um desejo inflamado não pelo amor, mas pela perda de controle. Ela se vê sozinha, sem a influência que exercia, e a cabeça dela começa a trabalhar. Será que ele está com outra? Será que ele me esqueceu de vez? Será que ele não sente mais minha falta? Quanto mais essas perguntas tomam conta, mais forte é o impulso de te procurar. É por isso que quando você realmente desaparece, quando você vira a página de verdade, o impacto é tão forte. A dor da perda vira impulso. E ela aparece,
Mas é aí que muitos homens precisam estar atentos, porque nesse momento o risco de cair num ciclo de idas e vindas é enorme. Sexto motivo, agora o jogo virou. E ela não sabe jogar assim. Antes, quando você estava emocionalmente preso, inseguro, talvez até dependente, ela sabia exatamente como agir. Ela dominava o jogo. Sabia exatamente como conduzir cada passo, cada reação sua. Tinha o controle total da situação. Mas tudo muda quando você vira a chave. Quando você se torna aquele homem confiante, que já não coloca mais ela no centro da sua vida. O jogo vira. E muitas mulheres simplesmente não sabem como lidar com essa nova realidade. Agora é você quem define o ritmo. É você quem decide se responde ou não, se interage ou deixa no vácuo, se reabre ou não aquele capítulo. E essa inversão de papéis abala o equilíbrio que ela conhecia tão bem. A partir daí, surge uma vontade desesperada de retomar o controle. Só que não é porque o sentimento mudou, é porque o ego foi tocado. Ela começa a agir por impulso. Mensagens inesperadas, curtidas estratégicas, tentativas de provocar ciúme, tudo numa tentativa de voltar a ocupar o lugar que antes era confortável. Mas agora você está mais consciente e precisa entender esse padrão, porque cair de novo nessa armadilha é se colocar mais uma vez nas mãos de quem soube te controlar por tanto tempo. Sétimo motivo, ela quer recuperar o posto de prioridade. No auge da relação, é provável que você tenha colocado ela acima de tudo. Suas decisões, seu tempo, seus planos giravam em torno dela. Mas o tempo passou, você cresceu, evoluiu, e hoje ela já não ocupa mais aquele lugar central. Outras coisas, projetos, pessoas, paixões, agora te movem. E isso fere. Fere porque ela não é mais a razão das suas escolhas. É nesse ponto que nasce um sentimento competitivo, quase inconsciente. Ela quer de volta aquele espaço. Não se trata só de saudade. É uma vontade de sentir que ainda importa, que ainda tem poder. Só que essa tentativa de voltar nem sempre vem acompanhada de amor. Muitas vezes é só reação ao fato de ter perdido um status que dava conforto. E é por isso que você precisa estar atento. Não confundir essa disputa silenciosa com um sentimento real. Aceitar um retorno nessas condições é se entregar de novo ao desequilíbrio. É se perder no mesmo ciclo de antes. Aqui, maturidade é tudo. Oitavo motivo, ela quer consertar a imagem dela diante de você. Muitas mulheres carregam uma preocupação intensa com a forma como serão lembradas. Se ela foi fria, desrespeitosa ou te machucou de alguma forma, o tempo vai passando e quando ela vê que você superou, que está bem, que seguiu sem ela, surge a inquietação. Como será que ele me enxerga agora? E aí começam os sinais. A mensagem do nada, o pedido para conversar, as desculpas veladas. Na maioria das vezes, não é porque quer voltar. É porque ela quer se sentir melhor consigo mesma. Quer apagar a imagem negativa que ficou. Quer aliviar a culpa, não por você, mas por ela. Isso não é um pedido sincero de reconciliação. É apenas uma tentativa de manter intacta a própria reputação, de sair da história sem parecer a vilã. E se você confundir isso com arrependimento verdadeiro, pode acabar reabrindo um ciclo que já deveria estar encerrado. Nono motivo. Agora ela percebe que você era raro. Durante o relacionamento, a convivência constante pode cegar. Ela se acostumou com você, com seu jeito, com sua presença, com tudo que você oferecia. E essa rotina criou uma ilusão, a de que qualquer um poderia ser igual a você. Mas depois que você sai da cena, algo começa a acontecer. A comparação. Outros homens aparecem, mas nenhum tem o que você tinha. Nenhum tem o seu caráter, a sua forma de ouvir, a sua postura, a sua entrega, a sua presença de verdade. E aí ela começa a perceber, aquilo que você era não era comum, era raro. E quanto mais raro algo é, mais difícil é de esquecer. Mais forte é o desejo de ter de volta. Só que essa percepção geralmente chega tarde demais e vem carregada de arrependimento. É aí que começam os sinais. Elogios fora de hora, lembranças do passado, tentativas de contato com uma doçura que não existia antes. Tudo para tentar se aproximar novamente do homem que ela só aprendeu a valorizar depois que perdeu. Mas é aí que você precisa estar mais firme do que nunca, Porque agora, ela enxerga o seu valor. Mas você já não é mais o mesmo. Você não é mais o homem que aceitava migalhas, que se anulava por atenção, que esperava ser escolhido. Você é o homem que se escolheu. E quando você entende isso, tudo muda. Você deixa de ser alvo fácil. Você para de viver no automático. Você começa a enxergar padrões, a entender os jogos emocionais. E mais importante, aprende a não entrar mais neles.
Esse conhecimento que você teve acesso aqui é o tipo de coisa que poucos homens sabem, mas que faz toda a diferença. Porque quando você entende por que ela volta, quando ela volta e com que intenção, você para de agir pela emoção e passa a decidir com consciência. Se esse vídeo fez sentido para você, se te abriu os olhos de alguma forma, já deixa o like agora. Isso ajuda demais o canal a crescer e a levar esse conteúdo para mais homens que, como você, merecem acordar para a realidade. Se ainda não é inscrito, clica no botão de se inscrever agora e ativa o sininho. Aqui é lugar de verdade, de estratégia, de evolução emocional masculina. Toda semana tem conteúdo que vai direto ao ponto, sem enrolação. E para quem quer ir além, no primeiro comentário fixado tem um link com o manual completo, o e-book exclusivo com o passo a passo para fazer ela correr atrás. Não com joguinho barato, mas com estratégia de verdade, baseada em comportamento, em gatilhos emocionais reais. Você vai aprender como virar a chave, se tornar sua melhor versão e nunca mais ser refém de alguém que não soube te valorizar. Não perca essa chance de acessar essa sabedoria que ninguém ensina. Clique agora, porque a sua virada começa quando você decide se colocar em primeiro lugar. Nos vemos no próximo vídeo.